My Royal Nemesis chegou esbanjando qualidade, fotografia impecável, direção muito bem trabalhada e uma definição absurda. Porque, olha, dá pra perceber cada detalhe da produção, cada detalhe mesmo. Olha bem de pertinho. A Netflix claramente investiu muito em iluminação, enquadramento, profundidade de cena, um tanquinho em 4K. E eu, como crítica de dorama, obviamente estou analisando apenas o roteiro. Apenas o roteiro, pessoal. Eu sou uma mocinha comportada. Mas enfim, com muito decoro, vamos ver se My Royal Nemesis está valendo play. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona, Hanangoseyo. Aqui no canal você encontra dicas, análises e resumos do que tem de melhor no mundinho dos doramas. Então já se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda muito a nossa comunidade dorameira a crescer. E claro, você ainda fica super atualizado nos lançamentos. My Royal Nemesis é um dorama sul-coreano da Netflix que mistura romance, fantasia, rivalidade e aquele clássico Enemies to Lovers, que é o quê? De inimigos a amor, com aquela pitada de comédia. A história começa nos apresentando Kandan-shin, uma concubina que é muito temida lá da era Choson, que acaba sendo condenada à morte após intrigas na corte real. Só que depois de ser forçada a beber veneno, a alma dela desperta no ano de 2026, dentro do corpo de Jin Seori, que é uma atriz desconhecida da Coreia do Sul moderna. E aí começa o caos da história. Perdida em um mundo completamente diferente, Dan-shin precisa aprender a lidar com a vida contemporânea enquanto tenta entender o que está acontecendo com ela e reconstruir a sua identidade. E nesse mundo atual, o caminho dela cruza com o impactante magnata Chae-segi, que é herdeiro de um chaebol. O que é chaebol? É basicamente aquelas famílias bilionárias, superpoderosas, que controlam enormes conglomerados empresariais na Coreia do Sul. Tem Samsung, Hyundai, LG. Ele é herdeiro de uma dessas daí. E, gente, a dinâmica dos dois funciona muito bem. Porque ele tem aquela energia arrogante, fria, controladora, enquanto ela acha que ainda faz parte da realeza e que todo mundo deveria se ajoelhar diante dela. Só que essa era, em 2026, já passou. Então, os diálogos entre os dois são extremamente afiados e cheios de tensão. O contraste entre as personalidades cria uma dinâmica que é cômica e muito eficiente e divertida de acompanhar. E eu vou confessar aqui pra vocês, quando eu comecei a assistir My Royal Nemesis, eu sinceramente achei que seria só mais uma comédia romântica clichê, tentando forçar o humor o tempo inteiro. Porque comédia é muito difícil de acertar o ponto. Ou fica exagerado demais, caricato demais, ou simplesmente sem graça, beirando ao ridículo. Só que My Royal Nemesis me surpreendeu bastante. O dorama começa com um tom mais pesado por conta da morte da protagonista lá na era Choson, mas as cenas engraçadas vão surgindo de forma muito natural, conforme ela tenta sobreviver aqui no século XXI. E é justamente isso que faz essa comédia funcionar tão bem. As reações dela ao descobrir o celular, ver pessoas ocidentais pela primeira vez,
estranhar as roupas modernas e até lidar com coisas simples do cotidiano são engraçadas para a gente que tá vendo. Mas ao mesmo tempo fazem sentido dentro da personagem, porque ela realmente tá perdida e assustada. Pra gente é engraçado, mas ali é a realidade dela, ela tá totalmente confusa. Então, o humor nasce da situação e não da personagem fazendo caretas aleatórias ou cenas exageradas. Isso deixa tudo muito mais crível e envolvente na história. E o Chaseguer, o nosso empresário enigmático, com todo o seu narcisismo elegante, postura elitista, o ego inflado, batendo de frente com uma mulher que se comporta como se ainda estivesse dentro do Palácio Real, rende cenas muito boas e gostosas de ver. Os dois têm uma química caótica, que é daquelas que você sabe exatamente que vai virar um romance, mas ainda vai render muito estresse, gritaria e surtos emocionais pra gente aqui da audiência. Ou seja, é a receita perfeita. Mas claro que toda boa história precisa de um grande problema. E aqui nós temos o primo do Chaseguer, que funciona como o verdadeiro antagonista da trama. Ele é movido por inveja, ambição, está disposto a fazer tudo para derrubar o protagonista e tomar para si o espaço dele na empresa. A energia de vilão calculista dele tá muito boa, pelo menos até agora. O dorama também nos presenteia com várias voltas ao passado, mostrando conexões da era Chosun que continuam afetando os personagens no presente. E isso deixa a história mais interessante, porque aos poucos você percebe que o destino deles já estava conectado muito antes do século XXI. No elenco nós temos Lee Ji-yeon, de A Lição, dando vida à nossa protagonista Shin Se-ori. Também temos Ronan Jun, de Quando o Telefone Toca, e aqui ele vai estar interpretando o nosso protagonista masculino, Chaseguer. E ainda temos Jang Song-jo, de Você Estava Lá, entregando mais um personagem problemático e cheio de segundas intenções. Inclusive, fica aqui a recomendação para esse dorama que ele fez, Você Estava Lá, que aborda temas como violência contra a mulher, relacionamentos abusivos. Tem vídeo aqui no canal sobre esse dorama, então corre para assistir depois desse vídeo, porque é outro também que, se não tá na sua lista, tem que entrar, vale muito a pena. My Royal Nemesis terá 14 episódios lançados semanalmente, 2 por semana, um na sexta e outro no sábado, disponíveis dublados e legendados na Netflix. Então corre para assistir, porque até agora tá valendo muito a pena. E claro, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu sempre estou aqui te guiando no mundo dos doramas. 안녕.